Bom, agora vamos então resolver esse segundo caso, que esse eu vou lendo com vocês e fazendo a resolução, apesar dele parecer, né, mais complexo, a gente vê mais um desenvolvimento diferente, mas vocês vão ver que ele é até mais fácil. Vou supor então uma troca, né, de plantão que você fez. Desculpa, pessoal. Na sua troca de plantão, você notou já de cara que 2 pacientes estavam provavelmente recebendo medicações erradas. Provavelmente por quê? Vamos avaliar se realmente estavam ou não. Porém, para comprovar essa teoria, você teria que verificar o efeito de cada uma e mostrar, através disso, que não era aquela medicação que o paciente deveria receber. No paciente denominado 1, com diagnóstico de choque séptico, que é um choque circulatório relacionado a uma vasodilatação muito intensa. Então, significa que os vasos do paciente estavam mais relaxados do que o normal por conta de uma sepse que evoluiu aí para um choque. Esse paciente, quando você chegou no plantão, ele estava sob infusão contínua de dobutamina, tá? A gente já vai passar o que é a dobutamina. O objetivo do tratamento do choque séptico para essa parte circulatória é você tentar aumentar a pressão por aumento de tônus da musculatura lisa dos vasos e melhora da perfusão tecidual. Então, quando a gente melhora a pressão, automaticamente a gente melhora a perfusão. O paciente ele morre porque os tecidos começam a não receber oxigênio adequadamente por essa vasodilatação intensa. E aí, os órgãos acabam morrendo. Então, a evolução geralmente é aquela falência múltipla de órgãos. É por isso que o paciente morre. E o paciente 2, com diagnóstico fechado de choque cardiogênico, é um choque circulatório relacionado com um déficit de bomba cardíaca. O coração está fraco. Ele estava recebendo infusão contínua de noradrenalina. O objetivo do tratamento do choque cardiogênico é melhorar o inotropismo cardíaco. E inotropismo cardíaco é a contratilidade, está relacionado à contratilidade do coração. E minimizar o trabalho cardíaco. Bom, a pergunta é: quais os efeitos que cada fármaco, então eu quero saber dobutamina e noradrenalina, o que é que eles produzirão no paciente? E como que você corrigiria o protocolo de cada um deles? Então vamos lá, vamos partir do princípio, os choques a gente já conversou, então o séptico está relacionado a uma queda de tônus de musculatura lisa dos vasos e o cardiogênico está relacionado à contratilidade do coração. Vamos falar de cada um dos fármacos então, assim como a gente fez no primeiro caso lá de escopolamina e atenolol. Então vamos falar primeiro da dobutamina. A dobutamina, ela é um fármaco que ela é classificada como um agonista beta-1 adrenérgico. Agonista significa falar que ela ativa receptores do tipo beta-1 adrenérgico. Ela é extremamente específica, tá? Então, ela age diretamente em receptores beta-1 adrenérgico. E a noradrenalina ela também é um agonista adrenérgico seletiva para receptores do tipo alfa-1 e beta-1. Ou seja, ela já não é tão seletiva quanto a primeira, né? Ainda tem um grau de seletividade mais específico. Ela ativa receptores alfa-1 e beta-1. Depende da dose, tá? Então, tem uma dose menor que ela sempre vai dar predileção. A paixão dela primária é alfa. E aí, de secundária, com beta. Bom, vamos relembrar lá da fisiologia que existem receptores alfa-1 e beta-1 em proporções diferentes, dependendo ali do órgão-alvo.
Nós estamos falando principalmente aqui de coração e vasos. Especificamente as artérias, né? Se a gente fosse distribuir esses receptores em quantidade, os receptores do tipo beta 1 estão mais relacionados ao coração. E os receptores do tipo alfa 1 estão mais relacionados aos vasos, certo? Então, por conta disso, quando a gente utiliza a noradrenalina, ela vai agir tanto aqui quanto aqui. Enquanto que a dobutamina, ela obrigatoriamente, seletivamente, ela vai agir só aqui. Se a gente for pensar no mecanismo, né, de ação de cada um, quando a nora ativa receptores beta 1, o que é que a gente observa de efeito? Aumento da frequência cardíaca e melhora e aumento da contratilidade. A dobutamina, o mesmo efeito, aumento da frequência e aumento da contratilidade. Porém, a dobutamina ela é tão seletiva que ela consegue inicialmente melhorar primeiro esse, ó, tá? Então, tem uma particularidade com relação ao fármaco que ela melhora mais a contratilidade do que o aumento da frequência. A frequência até diminui um pouco, tá? É um efeito rebote. Fisiologicamente, a gente entenderia que subiria, mas um efeito rebote, quando melhora a contratilidade, o nosso organismo entende, opa, tá saindo mais sangue, então a gente não precisa acelerar tanto. E aí a frequência diminui. Para dobuta. Para nora, não. A nora vai fazer as duas coisas. Ela aumenta a frequência e aumenta a contratilidade. Enquanto que a nora aqui, em receptores alfa 2, o que ela vai fazer? Ela deixa o vaso com tônus maior. Ou seja, aumenta a pressão arterial. Paula, mas pelo que eu entendi, os dois fármacos funcionariam para os dois pacientes, né? Eu tô aumentando, eu tô melhorando tudo na hemodinâmica. Só que justamente por isso que é chamado de hemodinâmica. É um evento dinâmico, eu tenho que entender como um todo, né, o que é que está acontecendo. Os vasos, as artérias, a principal artéria não está aqui na saída do coração? Se eu aumentar o tônus desse vaso, ou seja, deixar ele mais musculoso, né, ele mais constrito, o que é que vai acontecer com o trabalho cardíaco para jogar o sangue para cá? Ele vai ter que trabalhar mais, porque agora a via de saída está mais fechada. Então, para o paciente em choque cardiogênico, não é muito interessante inicialmente você aumentar a pressão, por conta desse mecanismo. Ah, mas a pressão melhora a perfusão e vai melhorar tudo, mas para o cardiogênico não, ele já tem um coração doente, ele não consegue fazer isso direito. Então, o objetivo do cardiogênico é eu inicialmente melhorar a contratilidade da forma mais específica possível. Enquanto que no paciente em choque séptico, o objetivo é sim eu melhorar a hemodinâmica toda. Então, tanto otimizar a pressão arterial, quanto otimizar o débito cardíaco. Eu preciso dessas duas funções. Se a gente fosse encaixar aqui o que é melhor de inicialmente, de imediato, para cada um dos choques. No cardiogênico, não caberia melhor uma dobutamina, porque ela é específica para a contratilidade? Enquanto que no séptico, caberia melhor uma noradrenalina, porque ela consegue fazer as duas coisas. Ela consegue melhorar a pressão arterial por vasoconstrição e ela consegue aumentar o débito também por aumento de frequência e aumento de contratilidade. A noradrenalina, ela também faz isso, só que o problema é que ela aumenta a pressão e aí ela aumenta o trabalho cardíaco. Então, isso para o cardiopata não é uma boa saída. Então, respondendo aqui as perguntas, quais os efeitos de que cada fármaco produzirá no paciente?
dobutamina, melhora o inotropismo cardíaco, e a noradrenalina aumenta a pressão e aumenta a débito. Como que você corrigiria o protocolo? Fácil, né? Só trocar as bombas de infusão desses caras, ó. Claro, recalcular, né? Também. Cadê meu negócio? Peraí que eu me perdi aqui na minha caneta. Eu não tô achando ela. Ah, tá aqui. Então, ó. Dobutamina vem pro paciente 2. Enquanto que a noradrenalina vai pro paciente 1. É só inverter. Será que o coleguinha não foi fazer e errou? Pode acontecer, né? Num plantão pode acontecer. Então, essa é a resolução desse caso. É a gente trocar os fármacos, tá? A nora cabe melhor ao paciente 1 e a dobuta cabe melhor ao paciente 2. Gente, isso não significa que não pode, tá? Lá, quando vocês forem estudar choque, que a gente, né, provavelmente vai ser comigo. Quando a gente falar de o choque, vocês vão ver que é algo muito complexo. Então, no choque séptico, o coração também pode ficar fraco, e aí eu entraria com dobuta. No choque cardiogênico, ele também pode ter pressão baixa, e aí a gente entraria com nora. Mas eu estou falando de um paciente em que o objetivo foi escrito. O objetivo do 1 é manter a pressão em perfusão. Eu não falei em momento nenhum de coração. E no paciente 2, o objetivo é melhorar o inotropismo cardíaco e diminuir o trabalho do coração. O coração está doente. Eu tenho que ir lá e dar um personal trainer para ele, para ir lá e fazer a função da contratilidade, tá? Então, olha como a resolução dessa foi até mais fácil, né? É só entender do que? Sistema nervoso autônomo simpático, né? Uma vez que eu sei aonde que cada fármaco age, aonde estão esses receptores, isso que é o mais importante. Não é vocês decorarem aonde, ele é isso e serve para isso. Não, aonde está esse bendito? É algo que a gente não vê, mas a gente tem conhecimento. Ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado a resolução de casos. Até mais!